Irmãos, nós estamos numa série de estudos que é sobre os livros da Bíblia. E esses estudos têm sido considerados, nós temos denominado, como uma visão panorâmica dos livros sagrados de Gênesis e Apocalipse. Então não é um estudo exaustivo, onde você vai estudar cada livro a fundo, mas a ideia é a gente entender o livro, como que o livro foi escrito, o propósito, as coisas que estão aí por detrás do livro e a teologia do livro. Basicamente, nós temos usado um domingo para cada livro. Um caso ou outro que a gente tem utilizado 2 domingos, mas são poucos, a maioria deles nós temos feito um domingo para cada livro. Hoje nós chegamos num dos livros mais queridos, de todos os crentes, o livro dos Salmos, e até mesmo por não crentes. É comum você ver pessoas citarem partes da Bíblia, e ele vai citar os Salmos, porque é um livro muito conhecido. Até mesmo alguns compositores seculares compõem alguma coisa baseada, às vezes, em salmos, como músicas e tudo mais. Então, é um livro que está na cultura bem mais do que muitos outros livros. E, naturalmente, que nós devemos amar os salmos, mas nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, a gente deve lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus. Os salmos não é mais palavra de Deus do que crônicas. Então, a gente tem que ter essa lembrança e nos esforçarmos para lermos salmos, mas também para lermos os outros livros da Bíblia, Porque toda a Escritura tem sua importância por ser a palavra de Deus. Mas Salmos é um livro que marca a nossa história. É muito comum nós lermos salmos quando nós visitamos pessoas que acabou de nascer, a família, a gente lê os salmos para a família. É natural a gente lermos salmos muitas vezes para pessoas que estão enfermas, às vezes indivíduos que já estão aí desenganados, já cientes de que estão para partir, os últimos momentos dela. Muitas vezes o Salmo 23 é sempre pensado, recitado. Então é um salmo que está presente ao longo da vida do povo de Deus. E nós estamos então olhando os livros bíblicos, e a gente deve lembrar que esses livros estão divididos por estilos literários. Como é que eles estão organizados? É como se você entrasse numa biblioteca, e você, ao entrar numa biblioteca, você quer localizar o livro X. Como é que você acha ele? Você vai na prateleira que é sobre tal assunto. Se você quer sobre guerra mundial, você vai numa prateleira sobre história, por exemplo, e lá você tem grande chance de achar. Ou sobre guerras, lá você tem grande chance de localizar o livro. A Escritura é assim, a Bíblia como um todo é uma coleção de livros. E esses livros estão agrupados não por tempo, não por época, não por sequência histórica, mas por estilos literários. Então, nós já caminhamos até os livros históricos, vimos os Pentateucos, os livros históricos, e começamos os livros poéticos. Vimos Jó, e hoje nós chegamos no livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos, juntamente com Jó, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares, ou Cântico dos Cânticos, são livros que são considerados como livros poéticos, livros de sabedoria, livros estruturados dentro de um conceito onde vai trazer metáforas para trazer grandes ensinamentos. E o livro dos Salmos, Lutero tem uma frase que ele diz assim: você pode com justiça chamar o saltério. O saltério é uma forma de você dizer dessa coleção de salmos. Então, o livro como um todo, às vezes, é chamado de saltério. Então, Lutero diz, você pode com justiça chamar o saltério de uma Bíblia em miniatura. Por quê? Porque no livro dos Salmos, você tem diferentes temas teológicos. Praticamente toda a teologia do Antigo Testamento está expresso no livro dos Salmos, através de uma linguagem poética. Então, ao contrário de um livro específico, quando você pega Levítico, e aí você consegue determinar bem objetivamente qual é o tema central, está tratando de santidade, e a principal doutrina tem a ver com santidade, o livro dos Salmos não. O livro dos Salmos, ele traz uma diversidade enorme de temas teológicos, porque ele é como se fosse um livro para expressar o sentimento do povo de Deus durante todo o período do Antigo Testamento. Tudo aquilo que nós vimos em forma narrativa, em forma profética, tudo isso então é expressado pelo povo através dos seus
das suas músicas, através das suas poesias. E assim o livro dos Salmos é apresentado. Então Lutero tem essa frase, que os Salmos é uma Bíblia em miniatura, onde você encontra quase tudo que tem na Escritura. Da onde vem esse nome, né, Salmos? Na Bíblia hebraica, e a gente deve sempre lembrar disso, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, na sua maioria, há uma pequena parte em aramaico, mas, em grosso modo, foi escrito em hebraico. O livro dos Salmos, no hebraico, ele tem como título Louvores, Livro dos Louvores. Nós tivemos uma tradução que foi feita, bem antiga, 200 anos antes de Cristo, que é chamada da Septuaginta, que foi quando traduziu o Antigo Testamento para o grego. Pegou o hebraico do Antigo Testamento e traduziu para o grego, que era a língua mais comum da época. Quando Jesus veio, boa parte, por exemplo, das pessoas falavam o grego koiné. E nessa tradução da Septuaginta é que foi usado, por exemplo, a expressão salmoi, que deriva a expressão salmos. Abra, por exemplo, Lucas, capítulo 20. Então, quando você lê o Novo Testamento foi escrito em grego, e aí, ao fazer referência ao livro dos Salmos, ou do livro dos Louvores, que é assim que era chamado pelo povo judeu, ele cita, como está escrevendo em grego, ele cita a tradução grega, que é a Septuaginta, e utiliza o nome da Septuaginta, dada aos Salmos, que é salmoi. Lucas 20, verso 42. Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos. Então percebe, aqui você, se estivesse olhando o original, a Bíblia escrita há mais de 2000 anos, Lucas escrevendo em grego, ele cita o mesmo nome que a Septuaginta usa, Salmos. Daí nós mantemos a tradução da Septuaginta, utilizando o nome Salmos. Mas é bom para você ter esse contexto. Abra, por exemplo, Atos 1:20, ainda a nível de introdução, porque, percebe, está escrito no livro dos Salmos. Então não é um erro, porque alguns dizem, não, então a gente está mudando o título do livro. Não, você vê que os próprios apóstolos, ou pessoas ligadas aos apóstolos, no caso aqui Lucas, vai escrever e vai citar este livro que nós vamos ler hoje, chamando-o de Salmos, aceitando aquilo que a Septuaginta tinha feito de tradução, essa ideia de Salmos. Então o livro significa hino de louvores, músicas a serem entoadas, celebrações, cânticos ao Senhor. Normalmente a gente estuda um livro bíblico, nós dizemos assim, quem é o autor do livro? E aí a gente estuda um pouquinho sobre quem é o autor. Alguns livros não é possível determinar o autor, outros são possíveis. Então, por exemplo, Gênesis, quem é o autor? Quem é o autor? Moisés. Entende? E assim nós vamos caminhando, né, nos livros. Quando você olha para o livro dos Salmos, você deve lembrar que estamos falando de um livro que deve ser visto em dois níveis. Isso para a autoria e também para o propósito dos Salmos. Por quê? Porque o livro dos Salmos, existe o autor do Salmo, de cada um do Salmo individualmente, e existe o organizador do livro dos Salmos. Por que tem esses diferentes personagens, e a gente deve lembrar disso? Porque o livro dos Salmos, ele abrange, e ele tem registro de salmos de períodos muito distantes. Alguns estudiosos pontuam um intervalo até mesmo de 1000 anos, entre alguns salmos que você tem na Escritura. Abra, por exemplo, o Salmo 90. Olha a informação que você encontra aí no Salmo 90, logo em cima. Ó. Vamos juntos? Oração de Moisés, homem de Deus. Deixa eu já dar uma informação introdutória. Essa palavra aqui, ó, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, essa palavra que você tem aí em negrito, esta palavra não foi inspirada, não está no livro bíblico. Isso aqui é algo que foi colocado na tradução aqui em português. Se você olhar outras Bíblias, pode ter palavras semelhantes, pode ter diferente. Então são títulos dados, né? Você não é obrigado a aceitar necessariamente os títulos. Eles são resumos que nos ajudam. Mas esse pequeno que você tem em alguns salmos, como este aqui, ó, oração de Moisés, homem de Deus, este você tem nos manuscritos bem antigos. Então, estes são
palavras que você deve considerar como sendo verdades absolutas. Deu para entender? Ficou confuso? Porque, por exemplo, versículos, né? Divisão de versículos e capítulos. Quando alguém escreveu, não colocou versículo e capítulo. Isso foi algo didático posteriormente. E também colocaram esses títulos que estão em negritos. Mas este itálicozinho aí, ó, oração de Moisés, homem de Deus, este itálico não, este faz parte do manuscrito antigo que nós temos. Então deve ser considerado na interpretação do Salmo. Então quando você olha aqui o Salmo 90, você sabe quem foi o autor dele. Quem foi? Moisés. Então este Salmo 90 foi escrito em algum período entre Gênesis a Deuteronômio. Em algum momento daquela parte da história, Moisés escreveu o Salmo 90. Mas olha o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita. Apegue-se a mim a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferi eu Jerusalém, a minha maior alegria. Quando eu descrevo isso aqui, vamos terminar o Salmo, né? Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pega teus filhos, esmagá-los contra a parede. Este salmo, olhando por aquilo que nós lemos aqui, ele foi escrito que época? Na época do exílio, na época eles estão na Babilônia. Eles estão fora de Jerusalém e estão dizendo, ó, nós estamos em terra estranha. Os babilônicos estão dizendo: cante para nós as canções que vocês cantam lá em Sião, lá em Jerusalém, no Monte Sião. Ele diz: nós não vamos cantar, nós estamos fora da nossa terra. Então este salmo é um dos salmos escritos depois que o reino de Israel tinha sido dividido. Depois de ter sido dividido, o norte caiu, depois o sul caiu. Foi quando nós vimos aquele levar de cativos para a Babilônia. Você tem o período de Daniel, por exemplo. Em algum momento aí. Ainda não foi quando eles tinham voltado, ainda não é no período de Neemias e Esdras, porque Neemias e Esdras, eles poderiam retornar. Esses aqui não, esses aqui estão com saudades da terra, estão vivendo fora de Jerusalém, porque foram levados cativos. Então, se você para e pensa, Moisés escreveu o Salmo 90, esse Salmo 137, nós não sabemos quem escreveu, não tem a informação, mas nós sabemos que ele foi escrito durante o exílio. Então, quem escreveu o livro dos Salmos não pode ter sido a mesma pessoa. Não pode ter sido Moisés, porque Moisés não viveu o período do exílio. Há um intervalo de tempo grande. Então, nós chamamos isso do autor de cada salmo e do organizador do livro dos Salmos. Os salmos foram compostos individualmente, muitas vezes. Moisés compôs um, Davi compôs, Salomão compôs. Pessoas que estavam no exílio fizeram essa composição. Em algum momento, que depois eu vou detalhar um pouco mais, alguém pega esses salmos, inspirado pelo Espírito Santo, e organiza eles. Diz: esses salmos vão fazer parte desta ordem. Daí nós temos então o organizador e nós temos o autor individual de cada salmo. Pastor, todos os salmos, embora escritos em épocas diferentes, eles são canções ou alguns são só poemas? Angélica, isso é debatido, porque a gente não tem a melodia de todos, né? Isso é debatido. Se todos eles eram realmente cantados ou se alguns não eram cantados. Provavelmente todos eram cantados, não necessariamente todos no mesmo lugar, na mesma questão. Por exemplo, você tem os chamados grupos salmos de romagem. Eram salmos que eram para ser cantados enquanto eles caminhavam por aí. Óbvio que você vai ter salmos que eles podem ter sido cantados, mas provavelmente cantados em pedaços.
e depois reagrupados em uma poema maior. O Salmo 119 vai fazer todo um acróstico do alfabeto hebraico. Então, há dúvidas, porque a gente não tem a composição, ninguém teve acesso a essa composição. Alguns salmos têm a expressão melodia de, aí claramente são cantados, mas a gente não pode partir do ponto assim, já que não tem a expressão melodia, então esses não eram para ser cantados. Não, porque esses títulos, eles não são exaustivos. Por exemplo, vai ter título que vai dizer quem é o autor e outros que não é o autor, não vai citar, igual o Salmo 137. E claramente o Salmo 137 era uma canção de quem estava longe da terra. Então, boa parte dos salmos com certeza era cantado, entende? Se um ou outro não, é coisa de detalhes. Mas a gente considera o salmo como o saltério, o inário do povo de Deus. Não só em Israel, ao longo da história da igreja. A igreja sempre cantou o livro dos salmos. É mais recente que a gente tem perdido um pouco isso. Mas historicamente os salmos sempre foram cantados. Melodias vai sendo adaptadas, mudadas ao longo do tempo. Mas sempre se cantou os salmos dentro da chamada igreja cristã, né? Igreja cristã. Eu não sei se eu consegui te responder. Conseguiu. Porque tem alguns salmos que esses subtítulos que o senhor falou, vem sempre nominado assim, alguns, nem todos, né? Ao mestre de canto, isso. Para ser usado cítara, harpa, cita dá até mais informações para ver quais instrumentos que vão ser cantados, tocados. Isso aí, entendeu? Mas a gente não deve achar, como eu disse, né, que os outros que não tenham essa informação não era cantado. Porque, por exemplo, abra, só para dar como exemplo, né, mas abra em, olha isso do 15. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram. E aí tem a música. Claramente isso aqui é um cântico, mas não tem qual melodia, qual instrumento, não, é um cântico, entende? Então assim a gente também aplica mesmo princípios aos salmos. Então não é porque eles não estavam, principalmente os cânticos de romagem, você não tem a melodia, mas sabe que é um cântico, então não dá para você aplicar essa regra, por isso que não tem como dizer não, entende? Mas tudo indica que boa parte deles eram cantados. Vamos voltar lá para o livro dos Salmos. Então, quando a gente olha para o livro, né, a gente tem que fazer essa distinção. Autor do salmo individual e o organizador do livro dos Salmos. São pessoas diferentes, porque nós temos vários autores dos Salmos. Vamos ver um pouquinho... Antes vamos ler o que esse autor diz aqui. Ele vai dizer basicamente o que eu falei, mas só para a gente... caminhar. Vamos juntos? Salmos, composto de poesias individuais, elas foram reunidas em momentos diferentes, formando pequenas coleções, que por sua vez foram organizadas gradualmente em uma obra maior, com propósitos teológicos definidos em mente. Então perceba, salmos foram compostos em períodos diferentes, houve agrupamentos de salmos em algum período, e à medida que a história foi passando, houve mudanças e aumento deste agrupamento. Quando eu digo à medida que a história vai passando, nós estamos vendo tudo isso dentro da história bíblica, óbvia. Os salmos fecham antes de Cristo vir ao mundo. Quando Cristo vem, já são os 150 salmos. Esses salmos são fechados pós o exílio. Tá bom? Não é que assim, ao longo da história, né, alguém foi acrescentando. Não, não é isso. É ao longo da história bíblica foi sendo agregado os salmos, né? Alguns salmos organizados e estruturados. Vamos então dar uma olhadinha na autoria individual dos salmos. Então, nesse primeiro momento, esquece o livro como um todo e vamos pensar em cada um deles. O que a gente consegue saber de cada um deles? Nós temos 150 salmos, sendo que destes 150 salmos, apenas 34 salmos não têm nenhum tipo de título. Então, outros têm algum título envolvido. Mas que títulos são esses, né? Dos 116 títulos, 100 indicam o autor, sendo que destes, 73 são atribuídos a Davi. Então, perceba que Davi é o principal compositor dos salmos. Ele escreveu pelo menos 73 salmos. Por que pelo menos?
Pode ser que um destes salmos anônimos tenha sido Davi que tenha escrito? Pode ser. Mas pelo menos 73, Davi está envolvido na escrita, que é citado, Salmo de Davi. Então Davi foi o maior influenciador desta composição musical que teve em Israel. Outros que escreveram, né? Moisés, como nós vimos, o Salmo 90. Salomão, abra aí rapidinho o Salmo 72. Salomão escreveu o Salmo 72. Salmo de Salomão. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. E aí vai descrever várias coisas. Mas perceba que é um salmo escrito por Salomão, ligado a Salomão na sua jornada. Olha o Salmo 127, outro salmo escrito por Salomão. Ó, se o Senhor, iniciozinho, ó, cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde. Comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. É muito curioso que esse salmo é escrito por Salomão, e você encontra várias coisas que Salomão fracassa, né? Os filhos de Salomão, o verso 5 diz, ó, feliz o homem que enche deles a sua aljava, falando de filhos. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O filho de Salomão vai causar divisão do reino. Vai causar divisão do reino. Depois da morte de Salomão, óbvio. Então perceba, Salomão no Salmo 127 diz, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Um eco de Eclesiastes, de alguém que gastou tempo fazendo coisas e diz, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Então Salomão é alguém que caminhou bem em uma fase da vida, caminhou mal na grande parte da sua vida, quando adora outros deuses, e no final da sua vida, à luz de Eclesiastes, ele tem um arrependimento, faz uma bela reflexão da sua jornada. O Salmo 127 mostra essa prioridade com a casa e quanto que filhos devem ser bem cuidados, para que não seja uma vergonha. E Salomão vivencia um fracasso do seu próprio filho. Então, perceba um Salmo de Salomão, Salmo de Asaf, olha lá o Salmo 50. Então, perceba que tem vários autores, né? Ó, Salmo de Asaf. E aí você vai ter alguns salmos que Asaf vai compor. O 50, ele vai compor o Salmo 73, dá uma olhadinha no Salmo 73. É o salmo mais famoso dele. Ó, com efeito, Salmo de Asaf, com efeito Deus é bom para com Israel, para com de coração limpo, quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. É aquele salmo que ele vai descrever por que é que os ímpios prosperam, e ele fracassa nesse sentimento. Então perceba que ele vai aí até o Salmo 83, tudo sendo salmo de Asaf. Então claramente foi agrupado um grupo de salmos de Asaf colocados no saltério. Você tem um salmo que foi escrito por Emã, olha o Salmo 88. Pois então, Asaf a gente tem mais tranquilidade, né? Porque outros a gente não sabe aqui. Por exemplo, o Etan, não se sabe quem foi esse indivíduo. Emã, provavelmente alguém que atuava no tabernáculo, no templo, junto com Davi, se foi na época de Davi, ou no tabernáculo antes. Asaf não, Asaf já é alguém que compôs diversos cânticos. Davi separou várias pessoas para compor cânticos para o Senhor. E Asaf foi um desses que desenvolveu vários ministérios no cuidado levítico. Boa parte desses indivíduos provavelmente eram levitas. Porque o que era o levita? O levita era aquele que cuidava do templo, cuidava em várias coisas do templo. E depois que o tabernáculo, que era móvel, foi montado fixo, se tornou o templo, depois que foi construído o templo, aos levitas foi dada a missão de começarem a compor músicas. E boa parte desses teriam sido provavelmente de levitas. Embora a gente não tenha muita informação histórica deles, entende? Olha o Salmo 88. O Salmo 88 é considerado o salmo mais triste. O Salmo 88 é o salmo dos filhos de Coré. Cântico, Salmo dos filhos de Coré. Ao mestre de canto, para ser cantado com a cítara. Salmo didático de Emã, o israelita. E esse salmo você tem uma das linguagens mais tristes da história. Por que é um dos salmos mais tristes?
A gente tem salmos tristes, chamados salmos de lamento. Mas quase todos os salmos começam com lamento e termina com uma grande expressão de louvor. Neste salmo, não. Esse salmo, o salmista vai descrevendo as tristezas pelas quais ele tem passado e termina nesse ponto. Olha lá, só para você ter uma ideia, né? Como eu falei, não dá para a gente olhar tudo, mas olha um pouquinho, ó. Olha o verso 3. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força. Ele está dizendo, as pessoas me consideram como alguém que está morto. Olha o verso de número 8, ó. No verso 6, ó, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos, e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Percebe? É uma descrição pesada. Verso 9, os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu os prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua morada na tua sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, vamos junto, verso 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeita, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado, por sobre mim passaram as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água, de contínuo a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Alguns entendem que talvez esse autor estivesse vivendo uma vida como um leproso. E aí ele não poderia desfrutar do privilégio de ser levita, e não podia ter convívio. São especulações, a gente não tem como determinar, mas expressões como essa, né? Afastaste de mim o meu amigo, eu estou abandonado, parece ser alguém que sofre com coisas como esses. E perceba que esse salmo não termina com o quê? Não termina com o quê? Não termina com esperança. Não está dizendo, mas o Senhor atendeu. O salmo de Davi diz, eu estava no lamaçal de pecado, clamei a ti, e o Senhor me tirou de lá. Esse não, esse termina num tom lá embaixo. É um salmo que não dá para ser cantado na igreja da prosperidade, né? Como é que você canta isso aí na teologia da prosperidade? Daqui a pouco eu vou entrar, eu acho que vou, se não conseguir, no próximo domingo. Se eu não entrar agora, no próximo domingo eu entro um pouco nisso. Dessas questões que, por que tem isso, né? Por que tem essas coisas tão pesadas? Ou como o Salmo 137, não sei se você reparou, mas o Salmo 137 diz assim, pegue os filhos da Babilônia e bata eles na pedra. Né? São expressões fortes. Tem um porquê disso, nós vamos olhar, se não hoje, por causa do tempo, a gente olha domingo que vem. Pastor, na verdade é porque na minha Bíblia está escrito filhos de Corá. Sim. Isso é vago, Corá ou Coré, ou os coraitas. Não tem como determinar, porque você tem manuscritos que vêm com essa mudançazinha pequena de palavras. Então essas são expressões que abrangem o mesmo personagem, não é personagem diferente. Sim. Mas alguns são Coré, outros coraitas, entende? E ele descreve mais aí, no final, Amã, fala o nome dele no final? Cântico do Para Salmo. ser cantado com a cítara do Salmo didático De Emã. de Emã. Para usar essa Exaraíta. música para trazer para ele. Então é um salmo muito curioso, muito curioso. Perceba aí, olha o Salmo 89, ó. Salmo de Etã. E aí tem outra composição, ó. E aí vai. Perceba, você tem diversos autores no livro dos Salmos. Esse Coré ou Corá passou a ser um homem que os filhos dele passaram a compor várias coisas.
Então você tem pessoas diferentes que são chamados de filhos de Coré, ou filhos de Corá. É um grupo de pessoas que compunham esses tipos de música que foram incluídas nos Salmos. Então, quando a gente olha para a autoria dos Salmos, a gente vai desde Moisés, Salomão, Davi, Asaf, personagens que a gente nem conhece. Como que a gente entende isso, né? Então, não é possível datar o Salmo individualmente e fazer um contexto. Quando alguém vai pregar no livro dos Salmos, o Salmo específico, você não deve ficar preso ao contexto histórico do Salmo, como a gente faz nos outros livros. Os outros livros, você pega Moisés e você contextualiza. Ele está saindo do Egito, existe o faraó X, aconteceu isso. Os Salmos, a maioria deles, não. E por que é assim? Até para que é um objetivo, é um propósito. Poderia descrever os motivos. Ele faz isso em alguns. Mas porque ele é um salmo de poesia. O momento em que o indivíduo viveu é importante, mas o que é importante é o sentimento que ele sentiu. E a expressão que ele fez mediante a inspiração do Espírito Santo. Para que eu e você possamos nos enquadrar nesse momento. Por exemplo, o Salmo 88, que nós vimos. Qual é a última causa mesmo? Qual é o grande sofrimento dele? Talvez seja uma doença, mas a gente não consegue saber exatamente o que é. Mas eu e você podemos nos identificar com o Salmo e usá-lo para expressar o nosso sentimento quando nós nos sentimos abandonados, clamando a Deus, passando por um sofrimento de longa data. Ele diz, desde moço eu estou assim. Então, é um salmo que vem para que nós possamos nos enquadrar no nosso contexto histórico, independente, enquadrar no mesmo sentimento que o salmista está vivenciando. Alguns salmos, como eu disse, têm o contexto histórico. Por exemplo, Salmo 3, melhor dizendo. Então perceba que a gente está olhando os salmos individualmente, no primeiro momento, tá? E a gente está vendo, são salmos diferentes, contextos diferentes. Alguns a gente sabe o contexto, a maioria não sabemos. Vamos juntos? A informação inicial, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Aí esse você sabe, esse é um salmo de quando? Quando Davi fugia de Absalão. Aí você tem aquele momento da história, quando houve a rebelião de Absalão contra Davi, Davi precisou fugir. Naquele momento Davi compôs esse salmo. E você pode, ao pregar nele, ao estudar ele, fazer esse contexto histórico, porque o texto está fazendo. O texto está dizendo para você, esse salmo é para que você lembre que foi nesse contexto. Mas nem sempre, olha o salmo seguinte. Salmo de Davi. É um salmo de Davi, mas ao mestre de canto, com instrumento de cordas. Quando é que ele compôs? Não fazemos a menor ideia. Então aí pega isso aqui e diz, Davi... Não, é um salmo de Davi, que ele compôs para ser tocado pelos instrumentos de cordas, mas o contexto da história nós não sabemos. Então, alguns salmos nós temos o contexto histórico, eu citei lá os 13, o Salmo 3, o Salmo 7, olha rapidinho o Salmo 7, ó. Pastor, a Marli está perguntando como que ela faz para identificar cada autor dos salmos. Pois então, não é o objetivo identificar cada, o objetivo é identificar quando o salmo diz o autor, entende? É isso que eu estou meio que tentando provar aqui. Quando o salmo diz o autor, ele faz questão de colocar lá em cima, Salmo de Davi, então está lá. Eu não posso pegar aquele salmo e esquecer que foi Davi quem fez. Mas quando o salmo não coloca o autor, é o objetivo também, não tem por que saber quem é o autor. Então os propósitos por detrás de quando reuniu os salmos, é outro propósito do que ficar falando da vida individual, que é o bloco do livro como um todo que a gente vai ver. Então, resumindo, Ariel e Marlene que perguntou, não é possível saber quem é o autor de cada um dos salmos. Alguns salmos nós temos nome, o maior deles, Davi, né? Davi. O que vale essas informações? Lembrar para a gente que não foi um livro escrito assim, sentou, escreveu Salmo 1, 2, 3, 4, 5, não. Pessoas diferentes escreveram músicas ao longo do tempo. Em algum momento da história, alguém chega e reorganiza. Pega essa música e coloca aqui.
Pega essa outra e coloca aqui. E compõe o inário do povo de Deus. Quem vai fazer isso, daqui a pouco a gente conversa, tá bom? Então, essa distinção. No primeiro momento, eu estou tentando mostrar essa individualidade dos salmos, né? Salmo individual. E, nesse sentido, não tem o propósito, não tem o contexto histórico, tem o sentimento do salmista expresso. Olha o Salmo de número 7, ó. Aí a gente tem informações, algumas informações, ó. Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cuxé, benjamita. Então, se você conseguir buscar o contexto que te ajuda a entender, vai facilitar a sua compreensão. Ele faz esse salmo mediante as palavras de Cuxé. Olha mais, Salmo 34. Pastor, vamos lá. Os salmos que não tem como autor identificado. Como que nós podemos, vamos dizer assim, até Malaquias, antes do nascimento de Jesus, poderia ter sido escrito até nesse período? Sim. Por quê? Porque o livro dos Salmos foi escrito antes desse período. Quando Jesus vem, já existe o livro dos Salmos. Depois não foi acrescentado os Salmos lá. Como que a gente sabe isso? É só olhar a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica vem antes de Cristo e eles têm os Salmos lá. Esse cânon deles tem os 150 Salmos, entende? Às vezes tem uma mudança ou outra de junção, porque tem alguns salmos que a gente tem dois, como se, na verdade é um seguido. Isso pode acontecer, entende? Ou um desdobrar diferente. Mas os salmos estão todos lá. Então fechou o cânon nesse contexto. A Bíblia hebraica fecha antes de Cristo vir ao mundo. Daqui a pouco eu vou adiantar, né? Quem organizou foi Esdras, provavelmente. Tudo indica que foi Esdras, porque é um período pós-exílio. Esdras é o escriba que fez a organização do culto. Lembra que quando ele chegou lá e disse, a gente precisa saber quem são os sacerdotes, os levitas, e vai fazer toda a estruturação do culto pós-exílio. Nessa estruturação do culto pós-exílio, vamos resgatar as músicas que nós cantávamos. E Esdras então faz o inário, pegando os hinos dos salmos. Lembra? A gente não deve achar que não existiu antes de Esdras alguns salmos organizados. Provavelmente existiu, tanto é que eles estão em blocos. O Salmo de Asaf, viu? Tem uma sequência aí. Provavelmente já era algo conhecido na cultura de Israel, os cânticos que Asaf compôs. Porque Davi foi quem instituiu trazer o canto para dentro do templo, trazer instrumentos. Então, na época de Davi, foi quando foi composto, ele compôs e muitos outros compuseram os salmos. Ele contratou pessoas para fazer isso, dar essa estrutura para os levitas, né? No sentido de colocar os levitas para essa função. Então, desde esse contexto, você tem salmos sendo compostos. Mas o que você não tem? O livro dos salmos, fechado. Esse livro vai ser fechado depois, porque você tem um salmo, não um, né? Tem vários. Mas depois do exílio. Tem gente no exílio e gente dizendo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Está dizendo, lembra quando Deus nos tirou lá, trouxe de volta? A gente sonhou. E aí ele descreve depois, restaura de novo, Senhor, a nossa sorte. Então é um salmo que vem dessa restauração que Deus deu. Deu para mais ou menos? Então Esdras, que foi o escriba, provavelmente Esdras foi quem organizou os salmos, inspirado por Deus, sem sombra de dúvida, né? Ok, vamos, então, salmos históricos, olha o Salmo 34, um pouquinho ainda, o Salmo 34. Ó, Salmo de Davi, vamos ler? Quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Então, quando isso se deu, você acha isso na história do livro de Samuel, ele compôs este salmo. Você está lendo o livro dos Salmos, não tem contexto histórico, você não precisa tentar descobrir o contexto. Quando tem o contexto histórico, é bom que você tente saber, porque Deus quis que nós soubéssemos quando foi que este salmo foi composto. Percebe que só 13 deles nós temos informações históricas, os demais não. Então a gente deve olhar para esses salmos que têm a informação histórica e usar a informação histórica, porque foi intencional. Os salmos que não têm, é intencional de Deus que nós não usássemos, né? Não precisamos deles
para compreender. Em relação aos filhos de Corá, né, que tem vários salmos deles também, né? Os filhos de Corá ou de Coré, né? Coraitas. Algumas Bíblias trazem a Coré ou Corá, realmente. Sim. Porque lá em Números, Corá ele foi destruído, né? Mas os seus filhos não, né? Os seus filhos, então, são esses remanescentes aí que... Não se sabe. Alguns acham que sim, outros acham que não, entendeu? Não dá para... Não tem informação precisa para isso. Porque lá o cara faz um negócio muito terrível, né? Da maldição. Então, alguns acham que sim, outros acham que não, entendeu? É porque, como a Bíblia diz, que os filhos de Corá não foram mortos, Amaldiçoados, né? alguns acham que pode que eles ser. foram abençoados, aquilo tudo, né? Alguns acham que podem, outros acham que não. Quando eu falo alguns, eu estou dizendo assim, especialistas em hebraicos, né? Comentários que eu consultei, alguns acham sim, outros acham não, entende? Por quê? Porque a gente não tem informação, esse que é o grande ponto, não tem informação. O mesmo nome, sim, mas a gente tem nomes repetidos na Bíblia o tempo todo, entende? Josué, tem vários Josué na Escritura. Até o nome de Cristo é o nome de Josué no final. Percebe? Então, só por causa da menção lá, a gente já definir que é arriscado. Dizer que não é também? Não se sabe. Não sabe. Pode ser? Pode não ser. Entende? Sabemos que eles estão vinculados com o culto. Foi alguém que colocado para essa área de culto de compor. Mas quem eles são nos seus detalhes, não se tem todas essas informações, tá bom? Então perceba, e todos esses que a gente tem mais informação histórica, quando eu digo informação histórica, eu não estou dizendo a informação dizendo cantar com a melodia X, com a melodia Y. Isso aí você tem em outros salmos. Mas assim, quando é que ele foi composto? Quando fugia de Saul, quando estava fingindo amalucado lá e tal. O Salmo 51, conhecido, né? Quando ele foi confrontado por Natã, lembra? Pequei contra ti somente, e vai fazer o Salmo 51. Então, essas informações de história precisa, somente 13 deles diz quando. E aqui você, curiosamente, todos são de Davi. Pastor, eu tenho uma curiosidade, por exemplo, a respeito de Davi, ele era compositor. Tem algo mencionado na Bíblia a respeito de que ele tocava somente harpa ou tocava outros instrumentos? Tem essa menção na Bíblia? Eu tenho certeza que ele não tocava bateria. Não, brincadeira. Calma, os bateristas aí, Ariel, presbítero Cícero, calma, é só uma brincadeira com os bateristas. Davi tocava mais instrumentos. Entende? A gente não sabe todos, mas ele tocava mais instrumentos, sim. Sim, Davi tocava bem mais instrumentos. E ele manda fazer, né? Ele manda fazer. Vamos então para o... O negócio da bateria é só brincadeira, tá? Não é errado bateria, não. Calma aí. Livro dos Salmos. Vamos agora para o livro, tá bom? Nós falamos volta aqui um pouquinho, dos Salmos. Vou voltar aqui só para a gente entender bem. Lembra, eu estou fazendo essa separação aqui, ó. Autor, a gente está falando do autor de cada salmo. Tem salmos de autores diferentes. O maior deles é quem? Davi. Então é comum a gente falar salmos de Davi. Às vezes a pessoa até fala isso para salmo que nem tem lá, que é Davi, né? A pessoa já diz que é salmo de Davi. Mas isso é uma imprecisão. A gente viu que Davi é o que mais compôs, mas tem outras pessoas que compuseram, e você tem períodos diferentes, e você tem o organizador do livro, que é alguém que nós entendemos melhor sendo Esdras, que chega e pega esses livros e coloca na forma que nós temos hoje. Essa forma que a gente tem de 150 salmos. Alguém organizou eles. Alguém colocou eles numa sequência. E esta sequência tem objetivo. E é isso que eu vou gastar mais tempo no próximo domingo, tá bom? Se do indivíduo a gente não tem muito objetivos para nós, no sentido exposto, o objetivo é claro, para que nós nos identifiquemos com ele. Eu e você olhamos para os salmos e, se a gente está enfermo, a gente se identifica com vários salmos. Se você está desempregado, você se identifica com vários salmos. Se você está rico, você se identifica com vários salmos. Os salmos revelam várias expressões da alma humana. E para isso, ignora-se o contexto histórico. Boa parte deles nem cita o contexto, até intencional. Aliás, é assim. Pensa aí, quantas músicas eu e você sabemos e cantamos, como que ela foi composta? Alguns o autor conta, né? Foi composto quando aconteceu isso, isso e isso.
Mas tem outras que não, e você se identifica com ela. Esse é o objetivo da poesia também, não trazer elementos históricos sempre. Embora alguns traz, e quando traz é importante. Deus intencionalmente revela para nós o seu objetivo da história. Mas agora a gente muda. A gente sai dos salmos individuais e a gente vai olhar o livro como um todo. Tá, pastor, por que 150 salmos? Por que estes? Por que nesta sequência? Aliás, não eram só estes os cânticos que tem em Israel. Moisés cantou outros cânticos. E não estão aqui. Débora cantou cântico. E você tem outros cânticos no Antigo Testamento. Eram cânticos cantados, mas agora não foram reunidos aqui. O povo de Deus já sabia, já conhecia, mas tem um propósito, então, do porquê que estes são colocados. Então, o livro dos Salmos, possivelmente, foram sendo agrupados ao longo da história e sofrendo mudanças até o período do retorno do exílio. Encontramos alguns agrupamentos no Saltério, sem ser a divisão que a gente vai mostrar. Então, olha alguns agrupamentos que você tem aqui, ó. Salmos de Davi, né? Salmos coraitas, salmos eloítas. Isso aqui é porque eu uso o nome de Deus como Elohim. E uma sequência, daqui até o 83. É intencional isso, tem um porquê. Salmo asafitas, né? Aquele de Asaf. Salmo de realeza, de 93 até o Salmo 100, salmos ligados com um tema realeza muito forte. Salmo de louvor, do 103 a 107. Salmo de ascensão. Aqui é o salmo de peregrinação. Era o salmo que era usado para as pessoas irem de uma cidade até chegar em Jerusalém. Conhecido como salmo dos degraus. Na nossa Bíblia está salmo de romagem, né? Porque a ideia que a gente mais conhece de peregrinação é romagem. Mas para o judeu é a ideia de salmo de degrau, salmo de subida. Ele começa no salmo 120 e termina no salmo 134. É específico isso. É um grupo de salmo com um objetivo. Salmos de aleluia. Eles começam e terminam com aleluia. Vai do salmo 111 ao salmo 118. E depois do salmo 146 ao salmo 150. Perceba, há uma intencionalidade em colocar esses salmos desta forma. Talvez alguns deles já existiam como grupos reunidos e foi escolhidos, né, por Esdras, provavelmente, e agrupados para nossa forma como nós a temos. Com isso eu não estou dizendo que a palavra aleluia só aparece nesses salmos, não é isso. Isso aqui são salmos que começam e terminam com aleluia. É intencional a estrutura dele dessa forma, e juntos, né, próximos. Mas qual é a divisão, então, que a gente tem no livro? Por mais que a gente diga assim, livro dos Salmos, mas na verdade é um livro que tem 4 livros aí dentro. Todo mundo já sabia disso? 5 livros, melhor dizendo. Todo mundo já sabia disso? Que o livro dos Salmos, na verdade, tem 5 livros dentro dele. Todo mundo sabia? Não? Mas é. Qual que é essa divisão? Do 1 ao 41, do 42 a 72 e tal. Pastor, será? Como que é isso? Abra lá no Salmo 41. Irmãos, nós vamos voltar, tá? Na aula de Salmos, domingo que vem, que eu tenho outra parte, que eu julgo ser a parte mais importante. Não é que a outra não era importante, né? Mas a parte de teologia dos Salmos, para a gente entender o porquê disso tudo, tá bom? Aí a gente estuda no próximo domingo. Hoje ficou mais por conta de organização e estrutura dos Salmos. Salmo 41, olha o finalzinho do Salmo 41, verso 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Ele está fechando um livro. E isso aqui não é só do Salmo 41. Isso aqui é o fechar de um bloco. Aí começa um novo bloco, Salmo 42. Vai até o Salmo 72. Abra lá no Salmo 72. Salmo 72, verso 20. Vamos juntos? Findam as orações de Davi, filho de Jessé. Está dizendo, aqui termina as orações de Davi. É o fechar de um outro livro. Curioso que quem é que escreveu o Salmo 72? Salomão. Por que, pastor? Fim das orações de Davi foi Salomão quem escreveu. Próximo domingo, tá bom? Próximo domingo você vem, a gente vai ver isso. Olha o Salmo 89, verso 50. Vamos junto? Bendito
seja o Senhor para sempre. Amém, amém. Parece aquele primeiro bloco lá. Olha o Salmo 106. Como termina o Salmo 106, ó. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga amém e amém. E aí depois você tem o Salmo 150, que a gente termina o livro, né? Termina o livro. Então, quando você olha para o livro dos Salmos, intencionalmente, quem organizou ele em 5 livros. Poderia ter organizado diferente? Poderia. Tem Salmo de Davi que está depois do Salmo 72. Mas por um motivo que a gente vai ver, termina lá no Salmo 72, as orações de Davi. Por que 5? Porque nós temos quantos livros na lei do Senhor? 5. Assim como a lei de Deus temos 5 livros, nós temos 5 livros nos Salmos. Como que começa o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. Percebe a referência? Depois, próxima aula, a gente vai olhar, então, isso aqui, ó. Salmo 1 e 2, na verdade, é a introdução do livro. Salmo 4 a 41, conflitos de Davi. Salmo 42 a 72, reinado de Davi e sua casa. Salmo 73 a 89, a crise envolvendo a Assíria e a destruição de Israel. Introspecção sobre a destruição do templo e exílio. Louvor e reflexão sobre o retorno da nova era. E louvor final. Salmo 1 e 2 e Salmo 146 até o Salmo 150 são como se fosse a abertura e fechamento do livro. E aqui você tem o desenvolver da própria história de Israel. Pegaram cânticos e reuniram esses cânticos para que possa trazer a mensagem envolvendo a história de Israel. Vamos orar? Deus, agradecemos porque o Senhor nos dá um livro tão precioso que externa a nossa emoção. Nós podemos expressar recitando a Tua palavra, para que nós não venhamos a pecar. Por isso, ó Deus, nos dê a graça de fazer bom uso deste salmo. Que eles possam alimentar a nossa alma, que Ele possa lembrar que há um Deus que reina, e que nós possamos descansar no reinado do Senhor, mesmo quando tudo parecer ir de mal a pior. Oramos em nome de Jesus. Amém.